Hello students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Demir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa aula de hoje. Por falar em aula, olha só o objeto do conhecimento. Conectores, as linking words e o nosso detalhamento, conjunções, preposições, advérbios, entre outros. Vamos iniciar a nossa aula de hoje? O tema da nossa aula, então, são as linking words. O que são as linking words? Só para a gente relembrar, são aquelas palavrinhas que eu utilizo para conectar ideias dentro de um texto, tá certo? Especialmente ali nos períodos, né? Que é uma composição textual, onde eu tenho orações e frases, ou então somente orações. Quando eu tenho mais de uma oração dentro de um período, né, o que é bastante comum, eu preciso, então, conectar essas orações umas às outras, até para ficarem dentro daquele contexto, para passar aquela informação sobre o mesmo tema. Isso é fundamental. Eu posso utilizar vírgulas por hora, posso utilizar outras formas de pontuar para separar essas orações, mas nas mais das vezes eu vou precisar de uma linking word, que são aquelas palavrinhas que eu utilizo para conectar. Hoje nós vamos ver então o advérbio, adverb. É uma classe gramatical em língua inglesa, né? Classe gramatical, então, são as palavras, classificações que nós temos dentro do idioma, a qual abarca todas as palavras que existem no idioma. Os advérbios é uma classe gramatical importante e eles assumem funções importantes dentro do contexto onde estão inseridos. A função dos advérbios são variadas, mas ele principalmente vai modificar sentido de adjetivo, de verbo e outro advérbio. Uma informação, os advérbios sempre vão acrescentar mais alguma coisa do que somente uma palavra. Eles não vão só conectar, mas eles também podem passar uma outra informação relacionada aí à sua classificação. Tá certo? Vamos ver então agora a definição dessa linking word, olha só. Então, adverbs são palavras, né, que modificam ou descrevem verbos. Então, uma das funções dos advérbios são descrever ou modificar verbos, tá certo? Então, tem um verbo, a partir do momento que eu utilizo um advérbio, então estou modificando de alguma forma esse verbo, claro, sempre conectado aí ao contexto. Então, além dos verbos, né, adjectives, os adjetivos, né, que são qualidades, então o advérbio ele também pode modificar, ele pode descrever um adjetivo, ou até mesmo outros advérbios. Então, eu posso, por vezes, utilizar um advérbio para modificar ou descrever, enfim, um outro advérbio. E, às vezes, uma frase inteira. They typically, eles normalmente respondem perguntas tais como. Então, eu tenho as perguntas sempre feitas ao verbo, aquele contexto onde está inserido. How é como, when, quando, where, onde, why, por quê, to what extent, até quanto, até que medida, então essa última expressão. Então, essas perguntas, gente, eu faço sempre ao verbo, qual estou ali dentro daquele contexto, e a resposta dessas perguntas é sempre um advérbio. Então, ele vai sempre levar esse tipo de informação. Então, o advérbio vai responder perguntas como, né, que é how, quando, when, where, onde, why, por quê, e por último, to what extent, que significa até que ponto, até que medida. Então, essa é a função do advérbio, ele sempre vai responder essas perguntas, claro, dentro daquele contexto. Como falei, ele vai então descrever verbos, adjetivos e até mesmo outros advérbios, tá certo? Vou mostrar para vocês agora essas perguntas. Então, lembrando, né, que o advérbio ele serve para modificar, ele traz sempre uma relação ali com verbo, adjetivo e outro advérbio. São essas três situações onde eu vou utilizar um advérbio, tá certo? E ele vai sempre responder essas perguntas aqui, gente. A primeira, de todas as perguntas, nós temos várias outras perguntas, mas assim, para trabalhar com advérbio, nós vamos utilizar esse tipo de pergunta aqui. Essas perguntas são feitas à palavra que ele está conectada. Por exemplo, se eu tiver um verbo, eu vou fazer a pergunta quando. Quando, então, né, a resposta dessa pergunta é sempre um advérbio, tá certo? Aí outra pergunta que eu também tenho, além de quando, né, when, é where, onde. A resposta dessa pergunta feita à palavra, né, ao verbo, aquele contexto ali onde o advérbio está inserido, é sempre um advérbio, tá certo? Na sequência eu tenho why, por quê?
a resposta dessa pergunta também vai inserir naquele contexto ali um advérbio, tá certo? E por último eu tenho essa expressão to what extent, que significa até que ponto, até que medida. Então essas respostas dessas perguntas aqui, eu tenho sempre um advérbio nessa situação, tá certo? Então, advérbio, né, em resumo, é uma classe gramatical que eu vou utilizar aí para descrever, né, para trazer uma informação a mais sobre um verbo, sobre um adjetivo ou sobre um advérbio. E ele sempre, em todas as situações, vai responder uma dessas perguntas aqui, tá certo? Eu vou mostrar para vocês na sequência um texto e a gente vai vendo alguns advérbios, já deixei até selecionado ali, e ver qual é a função deles dentro de um texto. Acompanhe. Olha só, então eu tenho o advérbio aqui, né, com o seguinte texto. Olha só, vamos lá. Advérbios é o título. Acompanhe o texto aí, gente, vão vendo as palavrinhas que vocês, né, já conhecem. Eu vou fazer a leitura, depois a gente vai identificar cada um desses advérbios e explicar um pouquinho sobre eles. Então, Tom walked slowly. Tom, né, que é o nome próprio, caminhou slowly, lentamente. Slowly, a palavrinha slow quer dizer lento, slowly, lentamente. E aqui eu já abro um parênteses, né, para chamar a atenção para vocês dos advérbios com terminação em ly. Aí, to school. Então, Tom walked slowly to school. Tom caminhou lentamente até a escola. He wanted, ele quis, né, ele queria, to arrive early today. Ele queria chegar cedo hoje. Então, ele caminhou lentamente para a escola, ele queria chegar cedo. De qualquer forma, ele queria chegar cedo. Então, tenho ali o advérbio early também separado, né, destacado em amarelo. Suddenly, he saw his friend Jack running towards him. Repentinamente, né, suddenly quer dizer repentinamente, repare na terminação ly, que a tradução vai ser mente em língua portuguesa. Suddenly, he saw his friend Jack running towards him. Então, repentinamente, do nada, né, ele viu o seu amigo Jack correndo para ele, né, vindo até ele. Jack was late as usual. Jack estava atrasado como de costume. As usual quer dizer como de costume. Tom greeted him cheerfully. O Tom, né, cumprimentou ele calorosamente. E they walked together quickly. E eles caminharam para a escola rapidamente. They reached school just in time. Eles chegaram na escola, a expressão reached quer dizer alcançar, chegar até. They reached school just in time for the first bell. Eles chegaram a tempo, então, do sinal tocar pela primeira vez. First bell. Bell, então, pode ser uma sineta, pode ser enfim, algo que indique, né, que a aula começou. Tom smiled happily. Tom sorriu feliz, cheio de felicidade, né? Knowing they wouldn't be late today. Sabendo que eles não estariam atrasados hoje. Então, repare que eu tenho nessa lista de advérbios, né? Eu tenho uma lista aqui de advérbios e cada um desses advérbios eles vão apresentar uma informação dentro daquele contexto. É isso que a gente vai explorar a partir de agora. Reparem que alguns advérbios têm terminação em ly. E essa terminação ele facilita a compreensão em língua portuguesa, porque na mais das vezes a tradução é mente, é o advérbio com terminação mente da língua portuguesa. Agora a gente vai ver a situação em cada um deles, né, a situação onde eles estão inseridos e ver qual é a função deles na prática. Olha só. Então o primeiro que nós temos aqui, gente, é em vermelho o advérbio slowly. Vamos ver a definição dele. Então o advérbio slowly, ele significa lentamente, tá? Então, os advérbios, eles têm essa função, né, de conectar verbos, adjetivos e advérbios. Na verdade, não é conectar, ele vai modificar, ele vai passar uma informação a uma dessas outras classes gramaticais. Nesse texto, né, conforme nós vimos, ele está repleto aí, repleto não, mas tem vários advérbios ali e a gente vai explorar cada um deles. Então, nós temos o primeiro, que é slowly. Qual é a função desse advérbio? Vamos ver? Olha só, slowly, então, é um advérbio que descreve como Tom andou. Tá? Então, lentamente, né? O advérbio ele é caracterizado ali pela presença do ly, tá certo? Então, slow é o adjetivo, slowly vai ficar
um advérbio, então o ly vai transformar ele em um advérbio lentamente, tá? Como é que ele estava andando? Então, andar, né, é uma atividade normal, aí quando eu coloco o advérbio slowly, eu estou qualificando, eu estou colocando uma informação de como ele andou. Então, repare que fica bem evidente a função do advérbio. O próximo advérbio que nós vimos foi early. Early, então, ele é um advérbio que indica quando o Tom queria chegar. Tá? Então, essa é a função também do advérbio. Ele indica, ele traz uma informação extra de como o Tom queria chegar. Né? Ele queria chegar antecipadamente, ele queria chegar antes. Tá? Umas traduções possíveis de early. Aí eu tenho suddenly, que é um advérbio que descreve como Jack apareceu. Suddenly é um advérbio que descreve como Jack apareceu. Então, repare, né, que repentinamente, o Jack apareceu repentinamente. Então, ele descreve, ele ajuda a trazer essa informação extra. Aí, na sequência, eu tenho cheerfully. Cheerfully. Cheerfully é um advérbio que modifica o verbo cumprimentar. Lembra que eu falei que o advérbio ele tem a função de modificar verbos também? Verbo, adjetivo e até mesmo outro advérbio. Então, ele é um advérbio que modifica o verbo cumprimentar, indicando como Tom cumprimentou o seu amigo Jack, tá certo? Cheio de carinho, né? Cheerfully quer dizer carinhosamente, enfim. Na sequência eu tenho o advérbio quickly. O advérbio quickly indica, né, ele descreve como Tom e Jack caminharam juntos. Né? Eles estavam caminhando, eu poderia parar por aí, né? Jack e Tom foram caminhando ou estavam caminhando. Quando eu acrescento o advérbio quickly, eu estou descrevendo, né? Eu estou ampliando esse significado e descrevo como eles estavam andando. Né? Eles não estavam só andando, eles estavam andando rapidamente. Então, eu utilizo nesse contexto aqui esse advérbio para indicar como eles estavam caminhando, né? De que forma. E aí, happily é o advérbio que descreve o humor de Tom. Então, happily é um advérbio que descreve o humor de Tom. Também função aí dos advérbios, tá certo? E por último, gente, eu tenho o advérbio today. Today é um advérbio que indica quando a ação está ocorrendo, quer dizer, hoje. Tá? É um advérbio de tempo. Então, aqui ele está indicando quando a ação está ocorrendo, tá certo? Pois bem, então nesse texto, né, nós vimos aqui ao longo de todos esse texto alguns advérbios e a função de cada um desses advérbios, tá certo? Eu estou falando aqui de classe gramatical. O que eu estou trazendo para vocês, né, com relação ao advérbio? É que ele, além de ter essas funções que são variadas, né, ele também serve para conectar, né, para conectar orações. Eu também posso utilizar em determinadas situações um advérbio para conectar frases, conectar orações dentro de um período, tá certo? Ele também desempenha essa função. Uma outra informação sobre os advérbios é que ele tem várias classificações, tá? Por exemplo, today é um advérbio de tempo, né? Eu estou indicando, quando eu utilizo ele, né, esse advérbio today, eu estou indicando algo relacionado a tempo. Mas tem outras tantas situações que eu consigo utilizar, e o advérbio tem também diversas classificações, e cada uma dessas classificações diz respeito à sua função dentro daquele contexto onde ele está inserido, tá certo? Falei para vocês que alguns advérbios, como slowly, né, o early, especialmente slowly ali, cheerfully, eu tenho então terminação em ly. Isso é bem importante, é uma terminação, é um sufixo, né, uma partezinha que eu vou acrescentar uma palavra que já existe. Esse sufixo é um indicativo muito importante, porque ele indica o advérbio mente em língua portuguesa. Portanto, se vocês se depararem no texto de vocês, quando estiver fazendo uma leitura, com uma palavrinha com terminação ly, é provável que ali nós estejamos, né, diante de um advérbio. Nesse caso, é só lembrar, né, que a terminação dele, a tradução, vai ser sempre mente. Ok? Isso ajuda, é uma ferramenta que a gente pode utilizar na hora de ler, na hora de interpretar um texto. Dificilmente nós temos advérbios dentro dos dicionários. Os dicionários mais comuns, ele não contempla todos os advérbios. Então, a gente precisa lançar a mão desse conhecimento, né, da terminação, já vai ficar evidente que é um advérbio e, portanto, você já nem precisa procurar no dicionário, até porque há uma chance de ele não estar presente, de ele não estar sendo contemplado lá dentro. Tá certo, gente? Bem, vamos ver agora a definição desses advérbios com terminação em ly. Então, advérbios, né, adverbs with ly
ending. Então, advérbios com terminação em ly. Então, como já adiantei, essa terminação vai indicar que o advérbio ele vai ter a tradução mente na língua portuguesa. Então, os advérbios que terminam em ly são normalmente oriundos de adjetivos e são classificados como advérbios de maneira, tá? Então, adjetivos são qualidades. Os advérbios com terminação em ly normalmente derivam de adjetivos, tá certo? Então, nós temos aqui algum exemplo, né? Ele vai indicar, então, o advérbio de maneira, esses que são oriundos dos adjetivos. Advérbios de modo, aí nós temos alguns exemplos ali. Quick, que é rápido, né? Repare que rápido é uma qualidade atribuída a alguém ou a algo. E aí, quando eu acrescento ly, eu vou utilizar o advérbio, né? Vai ficar um advérbio, então, quickly, rapidamente. Perceberam? Então, quick é uma qualidade, é um adjetivo e significa rápido. Quando eu acrescento ly, eu transformo esse adjetivo quick, que é rápido, em um advérbio. Aí fica rapidamente, tá certo? Repararam no finalzinho aqui? Mente. Então, isso aqui é uma característica dos advérbios em língua inglesa com terminação em ly, tá? Então, há essa correlação aqui. Outro exemplo, slow significa devagar, é um adjetivo, é uma qualidade, né? Devagar, lento. E aí eu tenho o acréscimo do ly, que vai ficar slowly, né? Slowly, vagarosamente. Olha só, a terminação mente também, há essa correspondência aqui entre esses dois. Então, tenho um adjetivo, acrescento ly, e eu tenho um advérbio, e esse advérbio vai indicar maneira, né? Modo, ao adjetivo, né, o qual ele está inserido ali, tá certo? Então, advérbios oriundos ou com terminação em ly, eles têm origem a partir de adjetivos, e eles vão se transformar em advérbios de modo. Então, tem um adjetivo, acrescenta ly, vai ficar um advérbio de modo. E aí, lembrando que a terminação ly, ele vai ter a sua tradução em língua portuguesa em mente, conforme eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, memorize essa informação agora. ly, palavras com terminação em ly, há uma grande chance, poucas palavras têm terminação em ly e não se trata de um advérbio, tá certo? Então, todas as palavras, de modo geral, com terminação em ly, ele vai ter a sua tradução mente. Então, o desafio é vocês identificar qual é a palavra imediatamente antes, né, o adjetivo que deu origem a essa palavra, para vocês saberem aí qual é a tradução, qual é o significado dessa palavra, desse advérbio, lembrando, partindo sempre do ponto de que ly tem a tradução em língua portuguesa em mente. Nós vimos alguns exemplos, como slow, né, que é um adjetivo, é uma qualidade, eu acrescento ly, slowly, lentamente. Perceberam? Então, depararam com a palavrinha em ly, já sabe que é uma grande chance deles serem um advérbio e essa terminação mente ser traduzido, né, como mente na língua portuguesa, ok? Agora vamos ver os advérbios como linking words, funcionando com palavras que conectam orações e frases dentro de um período. Vamos ver? Então, os advérbios como palavras que conectam, né? They play a crucial role in providing additional details or context to a sentence, helping to clarify or enhance the meaning of the words they modify. Então, os advérbios são palavras que conectam, né? E eles desempenham, a palavrinha play quer dizer desempenhar, né? Play a crucial role, desempenha um papel fundamental. Role aqui é um papel, né? Desempenhar o papel crucial em providenciar detalhes adicionais a um contexto de um período, né? Ajudando a esclarecer ou aumentar, né, expandir aí o significado das palavras que eles modificam. Então, a função do advérbio, né, funcionando ali, né, como uma linking word, é essa. Ele vai adicionar mais detalhes ao contexto, né, do período onde estão inseridos, eu já adiantei isso para vocês, e também ajuda a clarear ali, né, esclarecer, tornar mais claro o significado das palavras que eles modificam, tá certo? Bem, então, o advérbio é uma classe gramatical e ele também serve como linking words. Vamos ver alguns exemplos onde estão sendo utilizadas como linking words? Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo, she speaks English fluently.
Therefore, she was hired as a language tutor. Aqui nós temos um período, né, gente? Eu adiantei para vocês em aulas anteriores que eu tenho, então, um período quando eu tenho mais de uma frase, né, de uma oração, aliás, dentro de um mesmo contexto. Isso é um período. Há períodos simples, onde eu tenho somente uma oração, tá? Mas também há os períodos compostos, que são os mais comuns, onde eu tenho várias orações e frases, um mix, na verdade, de frases e orações, ou em alguns casos só orações, que se conectam diante de um tema, né? Debatem ali, trazem informações sobre um único tema. Essa é a função de um período. Se houver uma oração dentro desse período que não se conecte com a ideia discutida ali, então há um erro aqui, né, nesse texto onde está inserido, porque não deve acontecer. Um período ele só existe porque há informações necessárias e que estão sendo trazidas ali e precisa de mais de uma oração para dar conta, né, dessa apresentação. Então nós já vemos aqui, therefore, é o advérbio que está sendo utilizado aqui. Então, ela fala inglês fluentemente. She speaks English fluently. Ela fala inglês fluentemente. Lembra do terminação ly? Então, isso aqui é uma característica dos advérbios em língua inglesa e a tradução, né, é sempre, na mais às vezes, né, mente. Ok? She speaks English fluently. Ela fala inglês fluentemente. Therefore, she was hired as a language tutor. Therefore, então, é o advérbio que eu vou utilizar para conectar essas duas orações aqui, tá? E ele vai indicar, então, uma consequência. Olha só, ela fala inglês fluentemente. Por isso, então, consequentemente, então, sempre ele vai apresentar essa ideia aqui, né? O therefore. Consequentemente, ela foi hired quer dizer empregada, né? Quando a gente é admitida numa função para trabalhar, né? Arranja um emprego nesse contexto aqui, né? She was hired as a language tutor. Ela foi, então, empregada, né? Como tutora de língua, né? No caso aqui, da língua inglesa, tá certo? Então, she speaks English fluently, therefore she was hired as a language tutor. Ela é fluente em inglês e, portanto, né, e por isso, e consequentemente, ela foi admitida como tutora de língua, tá certo? Da língua inglesa aqui no caso. Então, essas duas orações estão conectadas por um advérbio, tá certo? E é meio que uma consequência. Pelo fato dela falar inglês fluentemente, ela ganhou um emprego. Então, é um efeito de causa e consequência aqui, tá? 2. The weather was especially warm, so we decided to have a picnic in the park. A temperatura, o clima aqui, tá, estava excepcionalmente quente, warm, quente, né? Então, vamos supor que o contexto aqui seja, sei lá, no inverno, né? E aí, excepcionalmente, naquele dia estava quente, o que não era esperado. E aí eles aproveitaram, decidiram, né, fazer um piquenique no parque. Aqui eu chamo inicialmente a atenção para essas duas orações, tá? E orações bem independentes mesmo, que eu tenho dois sujeitos diferentes, tá? Então, assim, ó, the weather é o primeiro sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo nesse contexto, e we, nós, é o segundo sujeito, né, o sujeito da segunda oração. Então, o clima estava excepcionalmente quente, agradável, né? Warm também tem essa tradução de quente, mas não muito quente, né? Agradável. So, então, é o nosso advérbio. Então, nós decidimos ter um piquenique, né? Fazer um piquenique no parque. Então, nós temos essa conexão aqui, tá certo? Então, essa palavrinha está conectando. A temperatura estava excepcionalmente boa, né? Quente, então nós decidimos fazer um piquenique no parque. Chama atenção para a terminação ly, que é uma característica dos advérbios em língua inglesa, tá? Os advérbios de modo em língua inglesa têm terminação ly, e eles derivam sempre de um adjetivo. Exceptional é o adjetivo, e aí essa terminação ly é o finalmente da língua portuguesa, tá certo? Então, mais um exemplo aí onde o advérbio foi utilizado.
Terceiro exemplo que nós temos, she studied diligently. Consequently, he aced the exam. Então, ele é o nosso sujeito da primeira oração, certo? E aqui nós temos também sujeito da outra oração. He studied diligently. A palavrinha diligente, gente, a tradução em português, né? É uma palavra que a gente quase não utiliza, mas quer dizer com esforço, com dedicação, com atenção, tá certo? Ele vem de uma palavra cognata, inclusive, significa diligente. Então, ele estudou de forma diligente, quer dizer, ele foi efetivo, ele estudou com esforço, com dedicação. Então, ele estudou com esforço, né? Ele se dedicou, consequentemente, tá? Ele passou, tá? Ele acertou o exame, ele passou no exame. A palavrinha aced, nesse sentido aqui, gente, vem do verbo ace, tá? Acertar. Ele tem essa tradução também, tá? E no caso aqui, é um pouquinho incomum, mas ele é também utilizado com essa ideia, né? Então, ele estudou bastante, né? Não vou utilizar, diligente, né? De forma diligente. E, consequentemente, ele passou no exame, quer dizer, ele acertou, ele foi muito bem no exame, tá certo? Então, aqui, um advérbio sendo utilizado para conectar essas duas orações desse período. Chama atenção também para a terminação ly, que é uma característica dos advérbios de modo, de língua inglesa, né, que derivam de adjetivos, e a tradução na mais das vezes, então, ele tem a sua tradução em mente. Aqui também, gente, eu tenho um advérbio, tá? Só que aqui é um advérbio que não está sendo utilizado para conectar orações, tá certo? Lembre-se que os advérbios têm suas outras funções que não são necessariamente conectar. Não, a classe gramatical que eu utilizo para... Enfim, é uma classe gramatical que tem várias outras funções. Dentre elas, o advérbio pode ser utilizado para conectar, como uma linking word, ok? Aí, nosso quarto exemplo. The concert tickets sold out quickly. Accordingly, we couldn't attend. Então, o concerto, né, os tickets, as entradas do concerto, aqui sold out quer dizer foram vendidas, se esgotaram, tá? Sold é vender, sold vendido, né? Sold out, essa expressão aqui, ó, quer dizer esgotado, rapidamente. Então, o concerto, né, as entradas do concerto foram vendidas rapidamente. Advérbio, né, com terminação ly. Então, as entradas do concerto foram vendidas, né, esgotadas rapidamente. E, portanto, né, accordingly, e, portanto, nós não pudemos participar. O verbo to attend quer dizer participar, se fazer presente de algum lugar, tá? Nesse caso aqui, desse show, ok? Então, accordingly quer dizer consequentemente, tá? É o mesmo significado, só que uma outra palavra que carrega em si quase que o mesmo significado, portanto, palavras sinônimas, tá? Então, a entrada do concerto foram esgotadas rapidamente e, portanto, consequentemente, nós não pudemos participar desse concerto, tá certo? Chama atenção uma vez mais para essa terminação aqui, que também foi um dos focos da nossa aula de hoje, tá? Os advérbios com terminação em ly, cuja tradução, cujo significado vai ser sempre mente em língua portuguesa, tá certo? Então, gente, para resumir, advérbios é uma classe gramatical, tá? Ele tem outras funções, como as outras classes gramaticais. Dentre elas, ele tem uma que é bem específica, que funcionam, por vezes, como linking words. O que são linking words? São aquelas palavras que eu utilizo para conectar orações e frases dentro de um período, dentro de um contexto, tá certo? Aí eu chamo a atenção também para os advérbios com terminação em ly, cuja tradução em língua portuguesa é mente. Tá? Então, se deparou com uma palavrinha com terminação ly, é muito provável que estejamos diante de um advérbio e já sabemos que a tradução final dele é mente, ok? Espero, gente, que vocês tenham aprendido aí, que vocês tenham prestado bastante atenção aí nos advérbios e a gente vai encerrando a nossa aula por aqui.